Olá, professor. Olá, educador. Este é o curso de formação continuada para professores e técnicos da educação sobre metodologias e estratégias de ensinagem para alunos com transtorno do espectro autista. Meu nome é Lucas de Souza Gomes, sou formado em psicologia, especialista em saúde da família, gestalterapeuta e também sou mestrando em educação profissional através de uma parceria entre o Instituto Federal do Espírito Santo e o Instituto Federal do Acre. Eu espero que você aproveite e vamos seguir para a nossa aula. Primeiro, eu gostaria de trazer uma autora, né, Ferreira. Ela fez um trabalho muito parecido com o meu, de curso de atualização. E ela descreveu que a escola é um desafio, né, um ambiente desafiador para alunos com TEA e seus professores. Ela traz como exemplo de alguns desses obstáculos dificuldades como a compreensão, né, dos alunos, a assimilação de conteúdo e principalmente a retenção, ou seja, a memorização do que é passado pelo professor, o que muitas vezes exige um retrabalho, né, ou ocorre um processo de frustração, uma tentativa, né, numa atividade, né, árdua e cansativa, que é o processo de ensinagem. Existe também um histórico de pessoas com TEA serem vistas como um incômodo, né, ou seja, como um importuno no processo de aprendizagem dos outros alunos, no trabalho daquele professor. E muitas vezes o próprio professor ele se sente, né, sozinho, empurraram aquela pessoa para ele e ele não está sabendo como lidar. Salles, em 2021, fez uma pesquisa de doutorado, né, sobre autismo e aprendizagem, onde ela, né, destacou que um grande desafio para os autistas está na interação social e principalmente nas adaptações às mudanças de rotina. Lembra que a gente falou sobre a inflexibilidade, mudança, né, sobre a dependência das coisas estarem da forma como se espera? Pois é, ocorre que na prática, né, as pessoas com tela elas costumam apresentar mais dificuldade quando se tem uma mudança, quando muda um professor, quando muda uma metodologia, quando se inicia um novo semestre, uma nova atividade. Né? É esperado você observar mais dificuldade nessas pessoas. Ainda assim, não dá para você medir, né? Não dá para você medir dizendo que vai ter ou não vai ter. Alguns deles podem se ver presos, né, numa rotina, numa estrutura que trazia segurança, certo? E a partir do momento que ocorre uma mudança, ocorre também uma desestabilização, ou uma desorganização. Por isso, é muito importante apresentar rotinas e previsibilidade. O que acontece? Salles fala muito sobre essa necessidade de você for mostrar alguma coisa, quando você for apresentar alguma coisa para alguém, da mesma forma que eu fiz aqui, né, falando o que vai ser apresentado nesse capítulo, nesse módulo, você fala para o seu aluno, por exemplo, olha, vai acontecer isso, olha, vai acontecer aquilo, porque esse tipo de coisa, mesmo que a pessoa saiba que vai ocorrer uma mudança, ela traz uma sensação de segurança. Opa, é, ela está se preocupando comigo, né? Ela está me preparando para essa mudança. Isso tudo ajuda nesse processo. Vou trazer aqui também um autor americano, né, Hirota e outros autores, que na verdade eles destacam várias coisas sobre o TEA, né? Eles fazem uma pesquisa bibliográfica como atualização sobre os critérios do TEA. Mas ele fala principalmente sobre essa questão da comunicação. Ocorre que a restrição, né, ou pelo menos a falta de entendimento das normas sociais que se pode ter numa pessoa com TEA, ela vai restringir ou até mesmo impedir uma comunicação que ele chama de comunicação suficiente. Seja claro, né, explique as coisas para o seu aluno, né, para a pessoa com TEA, de uma forma clara, de uma forma objetiva, mesmo que aquilo para você esteja muito na cara, mesmo que todo mundo já tenha entendido, mesmo que aquilo esteja muito aparente, você pode perguntar,
também, olha, você entendeu, né, que vai acontecer isso? Você entendeu que hoje nós vamos sair e não vai poder fazer isso? Vai ter que fazer aquilo? Você entendeu que você pode procurar ajuda, que você pode nos procurar se precisar? Porque essa informação estando clara, você dá para a pessoa a própria ferramenta de se ajudar. Eu lembro até hoje num caso que aconteceu comigo, de chegarem para mim e falar, olha, você tem que sentar aqui até o seu pai chegar, né? A gente estava esperando na escola, não pode levantar, né? Espera seu pai chegar. E simplesmente eu fiquei lá sentado por 2 horas até minha mãe chegar e as outras crianças levantando, as outras crianças que ouviram aquilo também entenderam que elas simplesmente não precisariam sair daquele ambiente, sair daquele terreno, poderiam jogar uma bola, brincar de pigue-pega e que isso não iria atrapalhar, que a pessoa que falou só estava preocupada das crianças não fugirem, não irem embora, e eu lá entendi a instrução da forma como ela foi dita, mas eu não entendi aquilo que não foi dito, né? Aquilo que estava muito óbvio para as outras crianças, mas não estava óbvio para mim. Isso é só um exemplo. Outra situação que se fala muito quando o assunto é obstáculos na aprendizagem, né? Que eu já escutei algumas vezes em palestra, alguns professores me perguntarem: ah, mas o que, que a gente faz com as crises? O que, que a gente faz com o aluno que dá trabalho, que grita, que é violento, né? Então, o que, que acontece? Silva e algumas autoras já trazem aqui que quando a gente começa a tratar sobre esse assunto de conflito, envolvendo alunos com TEA e professores, já se gera ali um mal-estar, né? Ninguém quer falar do conflito, ninguém quer lidar com conflito, não manda esse aluno para mim não, o que, que eu vou fazer, para onde qual que é a salinha que eu vou colocar ele, para onde que eu vou mandar o aluno que está tendo crise, que está gritando, que está brigando com os professores, né? Até porque se tem muita comparação da crise do autista com a violência e não necessariamente tem comportamento agressivo na crise de uma pessoa, né, que tem TEA. Tem-se muito, na verdade, a pessoa se colocar em risco e precisar de alguém para ajudar aquela pessoa a não se machucar, certo? Somente nos casos de nível de suporte 3 ou nos casos que a pessoa está desamparada. E também tem-se muito aí um pouco daquele preconceito que vê a pessoa com TEA como portadora de uma loucura, né, de uma enfermidade da mente. Então tem-se muito medo. Embora as pessoas que têm ou não têm TEA, né, uma pessoa que não tem TEA ela é igualmente perigosa num contexto social. É por isso que você tem regras, é por isso que você tem leis, é por isso que você tem seguranças normativas e as condutas que se deve aplicar para uma pessoa que transgride, né, uma norma social são as mesmas, principalmente no ambiente escolar. Você pode você pode ligar para o responsável daquela pessoa se ela for de menor, você pode advertir ela, né? Levar para a direção, aplicar uma medida educativa. Se ela cometeu algum crime, já se leva, né, às esferas da lei, né, de policiamento. Enfim, o problema se dá muito nessa diferenciação que as pessoas fazem entre a pessoa que tem TEA e a pessoa que não tem TEA, sendo que os dois podem ser igualmente perigosos. Numa crise, quem se expõe mais é a pessoa com TEA, e não a pessoa que está lá assistindo a crise. E outra coisa que a gente não pode esquecer, né, que Silva também aponta, é que conflitos que são diferentes de briga, que são diferentes de agressão, qualquer conflito, discussão, ele traz também a necessidade de colocar aquele tema para discussão. Opa, se está ocorrendo um conflito aqui, está ocorrendo por quê? Né? O que ocorreu da parte do aluno, do professor, o que cada um pode ceder. Toda a interação, toda aprendizagem é uma interação social. Então, no momento que ocorre conflito, ocorre a necessidade também de uma mudança. E é assim que a gente deve lidar com o conflito. Uma coisa, né, que todos esses autores apontam e que eu também pude observar na minha prática, né, profissional, eu trabalho, para quem ainda não sabe, né, eu trabalho no Instituto Federal, onde tem adolescentes e adultos e muitas pessoas com diagnósticos diferentes, inclusive o transtorno do espectro autista.
Então, o que que acontece? Muitas dessas pessoas, elas chegam ou sem um diagnóstico, ou com um diagnóstico, né, que não contempla a dificuldade que aquela pessoa tem. E isso implica em algumas coisas que a gente precisa discutir aqui. A primeira é que o diagnóstico tardio era um dos principais fatores para as dificuldades apresentadas na aprendizagem, no desenvolvimento, nos ambientes sociais, conforme a gente estudou. O que que acontece? A pessoa não só tem uma condição, né, de nível de suporte 1, 2 ou 3, mas ela também nunca foi ajudada ou ela foi auxiliada de uma forma inadequada ou com medicamentos inadequados que acarretam numa piora, né, do quadro e num desenvolvimento de outros problemas, né? Por exemplo, a pessoa com TEA, ela também pode desenvolver depressão, ela também pode desenvolver ansiedade, ela também pode desenvolver transtornos ou dificuldades de aprendizagem, né, em geral. Aí entra aí a questão do déficit de atenção e hiperatividade, TDAH. E esse é mais um fator que atrapalha não só o aluno, mas principalmente o professor, o educador que encontra aquela pessoa numa situação difícil e que precisa direcionar, né, para um acompanhamento profissional adequado. Eu peço para que você assista aos outros vídeos da playlist do canal. Peço também que você se inscreva e adicione, né, o seu like para me ajudar com a plataforma. E se você está aqui pelo nosso curso de formação profissional continuada, não se esqueça de interagir no chat, não se esqueça de conferir o nosso material externo, não se esqueça de preencher o formulário de participação lá na plataforma do Evin 3. E eu espero que vocês tenham aproveitado essa aula. Obrigado.